Permite abençoar seu dia com a palavra do Senhor Jesus. Obrigada. Valeu, Deus abençoe. Valeu. Amém. Bom dia, querido. Permite abençoar seu dia com a palavra do Senhor Jesus. Obrigada. Bom dia, senhora. Permite abençoar seu dia com a palavra do Senhor. Bom dia, querido. Permite abençoar você com a palavra do Meu Senhor. negócio também falaram que era Bom dia, hoje. campeão. Agora o porteiro ia estar falando. Bom dia, meu irmão. Permite Bom dia. abençoar vocês com a palavra do Senhor Jesus. Eu já sou evangélica. É quem mais precisa. Não, Com certeza. É quem mais precisa. Bom dia, querido. Pessoal, bom dia. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Moisés. Entreguei para vocês um folheto falando sobre a palavra de Deus. Queria destacar para vocês a importância desse folheto que vocês receberam, que ele vai falar um pouco sobre a Bíblia. A gente tem aí alguns versículos e a Bíblia, ela é o único livro no mundo que a gente pode se referir a ela como sendo a palavra de Deus. Não existe nenhum outro livro que quando a gente está lendo a gente possa dizer assim, Deus está falando comigo. Nós temos livros aí de autoajuda, nós temos livros religiosos, temos livros de escola, mas somente a Bíblia é Deus falando com a gente. E uma das coisas mais legais que a Bíblia diz é o seguinte, ela fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu podia vir aqui, de repente, trazer para vocês como um presente um amuleto, um símbolo religioso, um objeto que fosse religioso para poder abençoar a casa de vocês, a vida de vocês, eu podia fazer isso. Só que a Bíblia não diz que objeto religioso, que símbolo religioso produz fé, mas o que produz fé é o fato da gente ouvir da palavra do Senhor, é o fato da gente buscar a Deus pela palavra. E é até muito importante isso, porque eu suponho que todos nós aqui creiamos em Deus, todos nós aqui gostemos de Deus. Mas a própria Bíblia também diz assim, o Senhor Jesus disse isso. Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E como é que você vai e eu vamos descobrir a vontade do Pai que está no céu? Frequentando uma religião? Visto que a grande maioria das religiões a gente já pode perceber que são de falsos profetas, são falsas religiões, elas não ensinam o que Deus quer de verdade. Então, como é que a gente vai descobrir a vontade de Deus para a gente poder entrar no reino dos céus? Lendo a Bíblia, buscando conferir na Bíblia. Por quê? Eu estou pregando aqui para vocês. Se o que eu estou pregando puder ser confirmado pela Bíblia, significa que eu prego o Evangelho de verdade. Agora, se o que eu estiver falando aqui, você abrir uma Bíblia e falar assim, ele disse isso, mas a Bíblia está falando diferente. Sabe o que eu sou? Um falso profeta. E a Bíblia diz assim, tomem muito cuidado com os falsos profetas, porque virão muitos. E se fosse possível, eles enganariam até os escolhidos. Eles farão grandes sinais, se fosse possível, só que os escolhidos, o próprio Deus vai conduzir os escolhidos para que o busquem da maneira que ele quer ser buscado, para que não sejam enganados. Então, a Bíblia fala assim, olha, muitos são chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos, eles se arrependem, porque a Bíblia diz que a gente precisa se arrepender. Sabe por quê? Deus criou a gente para ter comunhão com Ele, para sermos amigos dEle, e o maior mandamento da Bíblia é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu pensamento. Esse é o maior mandamento da Bíblia. Então o que acontece? Um escolhido de Deus, ele vai olhar para a Bíblia e vai compreender que ele precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não vai procurar a Deus num momento que ele precisa de um auxílio para que ele se sinta bem, para que ele resolva o problema da vida dele, o problema pessoal dele. Ele não vai fazer uso de Deus, mas vai dizer o contrário, vai falar assim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Salvador, que o Senhor perdoa pecados, eu quero fazer o Senhor ser dono da minha vida. Você vai ser o Senhor da minha vida e não o contrário. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa buscar em Deus. O que acontece? A Bíblia fala que Deus criou a gente para ter comunhão com Ele, Deus continua sendo fiel ao seu propósito, porém nós falhamos. Por quê? Nós somos pecadores, pecadores por natureza. Mesmo sem querer, a gente peca. A gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados, a gente precisa reconhecer, porque a Bíblia fala assim, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Se a gente gosta de Deus, se a gente crê em Deus, eu tenho uma notícia um pouquinho triste para dar para vocês. Não é pouquinho, é bem triste. Por causa do nosso pecado, Deus está longe de nós.
Foi por isso que Jesus Cristo precisou vir. Foi por isso que o Senhor Jesus foi morto daquela maneira grotesca lá na cruz, sendo torturado, sangrando até a morte. Por quê? A gravidade que é o pecado, ela não tinha outro jeito de ser compensado diante de Deus os nossos erros, as nossas falhas, senão pelo próprio Filho de Deus perfeito. Nenhum anjo Deus mandou para que morresse por nós, porque eles não tinham condições de nos salvar. Nenhum ser humano pôde morrer por nós, porque não tinham condições de nos salvar. Somente o próprio Filho de Deus, o próprio Deus se fazendo homem, morreu por nós, porque o nosso pecado é algo muito grave e a gente não pode deixar para depois. Então a gente precisa se arrepender, a gente precisa buscar em Deus essa reconciliação através de Cristo Jesus. Aí você vai pensar assim, agora ele vai dizer que a gente tem que ir lá na igreja dele para poder receber a salvação, não vai? Eu vou dizer para você que não. Primeiro, que se você for na minha igreja essa hora, ela está trancada, você vai bater com o nariz na porta e não vai conseguir nem chegar lá dentro. E segundo, a minha igreja não salva, a minha igreja não perdoa pecados, eu sou de uma igreja, mas ela não salva, não perdoa pecados, e nenhuma religião pode salvar nem perdoar pecados. Se alguém prometeu isso para você em algum momento, mentiu, é um falso profeta. Não escute mais essa pessoa, esse tipo de religião. Então como é que fazemos para poder ser salvos? A Bíblia diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. Enquanto a gente está conversando aqui, se você no teu pensamento crê em Jesus, crê no Evangelho e orar em pensamento, a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele ouve a tua oração e Ele quer ouvir a oração. Mas Ele fala assim, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscar de todo o vosso coração. Então se você crê que é pecador e precisa se recuperar, precisa de perdão dos seus pecados para se reaproximar de Deus, aí sentado, você pode estar orando aqui e ela nem vai perceber que você está orando. O Senhor está orando aí, eles nem percebem que você está orando. Mas o importante é que você vai saber e Deus vai estar ouvindo a tua oração. Ele perdoa pecados e Ele pode salvar. Independente de você ir lá na igreja, independente de você estar seguindo lá uma religião. A Bíblia fala assim, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando me buscar de todo o coração. E nessa manhã eu queria fazer esse desafio, esse apelo a vocês. Que assim que eu fosse embora, eu não vou saber se vocês oraram ou não. Eu não vou saber se vocês creram ou não. Mas vocês vão saber. O importante é que Deus vai saber. Então vocês estejam aí, leiam o folheto com carinho e façam essa oração, que se reconciliem com Deus, busquem ao Senhor, porque um dia Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai pedir contas da nossa vida. E todo aquele que creu nele e se arrependeu dos pecados vai morar com Ele para a eternidade. Todos os outros que desprezaram, que ignoraram, que fizeram pouco caso da salvação, permanecerão longe de Deus. E longe de Deus, Deus é luz, a gente vai para as trevas. Deus é bom, a gente vai para o mal. E Deus é céu, a gente vai para o inferno. Eu não vim aqui para dar para vocês um discurso bonito, religioso, não. Não quero emocionar ninguém. Eu vim falar a pura verdade bíblica. Céu ou inferno. Esse é o grande resultado final da nossa vida. Nós temos uma batalha pela eternidade. E eu espero que vocês creiam no Evangelho de Cristo, creiam no Senhor e busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem ao Senhor enquanto está perto. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre o coração de vocês e agradeço a vocês por terem me ouvido com tanta atenção, com carinho e paciência, tá? Um bom dia para todos. A paz do Senhor. Amém, querido. Aqui, meu irmão. Deus abençoe seu dia. Fala, campeão. Bom dia, Fé.